A verdade é muito simples. Você não muda porque quem está tentando mudar não é quem realmente está no comando. E é muito curioso perceber isso, porque racionalmente você sabe muito bem o que precisa fazer. Você sabe que deveria se posicionar mais, você sabe que deveria ir para a academia, você sabe que deveria cobrar mais pelo seu trabalho, você sabe que deveria sair dessa relação e mesmo assim você não faz nada disso. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso. Se você é nova ou novo por aqui, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou a Camila Bauer, sou psicóloga clínica há quase 8 anos, trabalho com abordagem junguiana e também sou especialista em neurociência e física da consciência. E aqui no Clube da Individuação, a gente fala sobre aquilo que normalmente ninguém explica, os mecanismos inconscientes que realmente determinam a nossa vida, porque mudar não é força de vontade, mudar é estrutura psíquica. Agora pensa comigo, se você sabe exatamente o que precisa fazer e mesmo assim não faz, quem que está escolhendo? Eu percebo muito isso na clínica. A pessoa chega dizendo, eu sei o que eu preciso fazer, eu só não consigo. E é interessante notar que quase sempre o que acontece ali não é falta de clareza, é conflito interno. Porque você não é uma unidade simples, você é um sistema. E dentro desse sistema existem forças que competem. O ego diz, eu quero crescer. O complexo diz, se você crescer, você perde pertencimento. O corpo diz, isso é perigoso. O sistema nervoso entra em alerta. E aí você chama isso de procrastinação. Mas olha, procrastinação quase nunca é preguiça. Na verdade, ela é quase sempre uma proteção. E esse é o primeiro ponto, gente. Você não está falhando, você está se protegendo. Vamos aprofundar um pouco isso. Quando você tenta mudar apenas com pensamento positivo, você está usando a parte mais recente do seu cérebro contra a parte mais antiga. A parte consciente, ela é evolutivamente muito jovem. O sistema emocional é muito mais antigo. O sistema de sobrevivência é mais antigo ainda. Então você acorda motivada, decide que vai mudar de vida, decide que agora vai ser sim disciplinada e horas depois você está no celular, comendo algo que você jurou que não ia mais comer, adiando tudo aquilo que você disse que faria. E aí você fica pensando, o que será que tem de errado comigo? E é curioso perceber que não tem nada de errado com você. O que está acontecendo é simplesmente coerência interna. Qualquer mudança real implica perda. Perda de identidade, perda de narrativa, perda da versão antiga que você aprendeu a ser para sobreviver. E o cérebro odeia perda. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel em Economia Comportamental, mostrou que nós sofremos muito mais para evitar perder do que para ganhar algo novo. Então, quando você tenta se tornar uma nova versão, o seu cérebro interpreta isso como risco. E aí você trava. Esse é o segundo ponto. Mudança não é adquirir algo novo, é suportar a dissolução do antigo. E aqui o Jung entra de forma muito elegante. Ele dizia que a individuação não é virar melhor, é virar inteira. E para virar inteira, você precisa integrar tudo aquilo que sempre evitou. Sua sombra, sua ambivalência, seu medo de ser grande, seu medo de ser vista, seu medo de ser rejeitada. Agora me responde uma coisa. Quantas vezes você disse que quer prosperar, mas começa a sentir uma certa culpa quando começa a ganhar mais? Quantas vezes você disse que quer um relacionamento saudável, mas se sente entediada quando encontra alguém estável? Quantas vezes você diz que quer se posicionar, mas a sua voz treme quando precisa falar? Eu penso que isso é um dos pontos mais importantes de você entender. Você não cria com base no que deseja. Você cria com base no que você consegue sustentar emocionalmente. Se sucesso ativa medo de abandono, você sabota. Se intimidade ativa medo de rejeição, você se fecha. Se disciplina ativa memória de
crítica, você procrastina. Isso é memória emocional. A neurociência mostra que memórias implícitas são armazenadas no corpo. Elas não passam pelo pensamento racional. E é por isso que você entende, mas não muda. Entender não é o suficiente. E é aqui que vem algo muito importante. Você não precisa de mais informação. Você precisa de mais segurança interna. Porque quando o sistema nervoso está em ameaça, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Foco estreito, criatividade baixa, percepção limitada. Você começa a enxergar o mundo como escassez. Quando o sistema está regulado, a percepção expande. Você enxerga possibilidades. Você age diferente e a realidade responde diferente. Não é magia, é coerência interna. Então, talvez a pergunta não seja como eu mudo, talvez seja quem eu preciso me tornar para sustentar tudo que eu quero viver. Percebe a diferença? Você não muda porque quem tenta mudar não é quem está no comando. Quem está no comando são experiências antigas que nunca foram integradas. E individuação é exatamente isso. Integrar, não eliminar, não lutar contra. Integrar, trazer para a consciência, suportar o desconforto, permitir que o velho morra aos poucos. E é interessante notar que quando você para de lutar contra si mesma, a mudança começa a acontecer de forma orgânica, porque você não está mais forçando uma versão idealizada, você está reorganizando a sua estrutura interna inteira. E aqui eu quero fazer para você um convite muito honesto. Se você sente que entende de tudo isso, mas não consegue integrar sozinha, talvez seja o momento de passar por esse processo, fazer esse processo com um acompanhamento terapêutico. E a terapia junguiana é exatamente esse espaço. Um espaço onde você pode olhar para os seus complexos, para a sua sombra, para os seus padrões repetidos, sem julgamento e sem pressa. Onde o objetivo não é consertar você, mas integrar você. Se isso fez sentido, você pode me chamar no WhatsApp. A gente conversa, vê se faz sentido para você, entende bem o seu momento. Porque no final, você não cria a sua vida com base no que você deseja. Você cria com base naquilo que você consegue sustentar internamente. E talvez o que esteja te faltando seja estrutura. Se fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que mais te pegou nesse vídeo. E a gente continua a nossa conversa nos próximos.